Vocês trouxeram suas Bíblias? Então, abram as Bíblias em primeiro livro das Crônicas. É sempre bom a gente abrir no Antigo Testamento, que a gente vê quem fez uma boa escola bíblica dominical ou não. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Qual é o contexto desse texto antes de lermos o versículo bíblico? Israel tinha o seu rei, primeiro rei, Saul. Saul começou bem até, mas Saul depois, ele não foi nada bem, vocês conhecem da história, e Saul morreu. Então a primeira experiência, o primeiro rei, e o rei morreu numa situação agora muito delicada. O que fazer? Como é que tem uma sucessão? E como é que a gente vai cuidar dos inimigos que, quando o rei morria, dava um levante geral nos inimigos para dizer, vamos atacar, que o povo está fragilizado, está sem comando. Davi já tinha sido ungido por Samuel rei, mas agora, ainda entre as tribos, tinha, não é, como vai ser? E aqui nesse capítulo 13, toma-se conselho. Vêm representantes de todas as tribos para um conselho para saber como Israel se defender. Para cuidar, quem sabe, da agricultura, quem sabe também ver questões dos mananciais. Eles estão preocupados porque os inimigos podem atacar de todas as frentes. Então nós vamos ter gente de Benjamim, gente de Judá, vem os representantes das tribos. Se fizéssemos um concurso bíblico, quem aqui lembra do nome das 12 tribos de Israel? Com certeza iríamos lembrar da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, nós iríamos lembrar de Dan, mas das 12 tribos, talvez nós não nos lembrássemos tanto. Tem uma tribo entre as que nós não nos lembraríamos tanto, mas que nos deixou um exemplo maravilhoso. O que fazer em tempos de crise? Como agir em tempos de crise? Que é o que nós vivemos, uma crise moral, social, espiritual. Vivemos em momentos difíceis. Versículo 32. Os da tribo de Issacar. Então, essa tribo que talvez você não lembrasse, que eu não lembrasse, está dito aqui sobre eles. Da tribo de Issacar. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. O que é que eu falei? 13. Eu falei 13. Não, falou 12. Que o pessoal entendeu. Bem, corrigindo tudo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 32. Eu queria pegar vocês. Capítulo 12, versículo 32. Dos filhos de Issacar. E presta atenção na próxima informação. Conhecedores da época. Para saberem o que Israel devia fazer. Vieram 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Issacar, uma tribo não tão conhecida, uma tribo menor, mas eles faziam uma coisa muito importante para a sua geração e para o bem da nação. Eles procuravam conhecer a época. O que está acontecendo? Como está acontecendo? Para que eles pudessem ensinar, dizer, orientar o povo de Israel como fazer. E é o que nós pretendemos, baseando-nos nesse texto e nesse exemplo, pensar nesta noite sobre um tema que é urgente, que é necessário, que ou o povo de Deus toca nesses assuntos, ou os nossos filhos ouvirão através de outros meios. Nós vamos falar sobre os meninos afeminados. Você tem visto isso? Você tem se preocupado com isso? Você tem orado quanto a isso? Você tem visto que 3 coisas têm acontecido com os meninos. Meninos de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Rapazinhos de 11, 12 anos. 3 coisas têm acontecido com os meninos. Primeira coisa, os meninos estão ficando muito moles. Muito moles. Segunda coisa, os meninos estão ficando frouxos. Estão com medo. Medo de tudo. Medo de ação. Medo de barata. Terceira coisa que os meninos estão ficando sem iniciativa. Moles, frouxos, sem iniciativa. Só que esses meninos vão crescer. Serão os futuros maridos
das suas filhas ou netas. E nenhuma filha aqui ou neta aqui merece casar com um homem frouxo, mole e sem iniciativa. Então, para isso, nós precisamos pensar pela palavra de Deus como tratar desse assunto. Esse aqui é o nosso ministério. Se você precisa de boa doutrina para o ministério infantil, então recomendamos o Ministério Pequenos Passos, lá no Instagram, @Ministério Pequenos Passos. Encaminhe também para o grupo de amigos que você tem. E ali você vai ter orientações em duas frentes: criação e educação de filhos, trabalhamos muito com isso pelo Brasil, e também treinamentos para professores de escola bíblica dominical nesses tempos pós-modernos, tempos de crise. Deixe-me ver o horário aqui para a gente não ir tão longe, porque fazer palestra no restaurante é uma coisa desafiadora. Nosso tema sobre meninos que de fato estão ficando afeminados. Deuteronômio capítulo 31, versículo 12 também diz: reúnam todo o povo. Estamos numa reunião aqui nesta noite. Homens, mulheres, crianças. O Senhor Deus considera muito a infância. Ele mandou reunir todo o povo e considerou a criança. Você já deve ter ouvido falar essa expressão que a criança é a igreja do amanhã, a igreja do futuro. Não, eles serão adultos amanhã e no futuro. Mas a igreja, ela é a mesma e só depende de Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Mas que igreja essas crianças que crescerão, elas encontrarão se não forem treinadas hoje, atendidas hoje, abastecidas hoje, cuidadas hoje? Então, a igreja de Cristo envolve homens, mulheres, senhores, senhoras, idosos e crianças, também os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor nosso Deus e obedeçam fielmente a tudo que a lei manda. O que ensina a lei de Deus para a criação e educação de filhos? O que a lei de Deus ensina para a criação e educação de filhos, ela ensina e ela exige dos pais. Deuteronômio também vai dizer, andando pelo caminho, assentado, ao levantar ou deitar, fale dessa lei, inculque na mente dos seus filhos. A lei ensina e exige dos pais, cada um em seu papel e função, o homem e a mulher. Tem coisas que um menino e uma menina só aprenderão com o pai. Tem coisas que um menino e uma menina só aprenderão com a mãe. Então, tanto o pai como a mãe têm função preponderante na criação e educação dos filhos. A partir de agora também vou pedir que você deixe aberto o livro de Provérbios, porque nós vamos também ver algumas coisas nesse livro, de maneira que já aberto o livro ali, nós vamos nos baseando e nos orientando. Voltando para aqui, a lei exige que cada papai, cada mamãe, no seu papel, na sua função, que eles treinem e que eles preparem os seus filhos para que esses meninos e meninas saibam com entendimento o quê? Com entendimento, obediência e práticas, cuidar e zelar pela pureza da fé, ter zelo para com a promessa de Deus, honrar a aliança e manter esmero no repasse de tudo isso em família, para o bem da nação, para a honra do nome do nosso Senhor Deus, aquele que é todo-poderoso. Esse é o nosso tema proposto nessa noite, meninos afeminados. Na nossa introdução, sabemos que é um assunto delicado. Também é um assunto complexo. É um assunto que integra já a nossa sociedade e também intriga, não só a nossa sociedade, mas o mundo, por questão já de milênios. Efeminação, o que é? Então faremos aqui uma abordagem sobre efeminação e afeminados, que nós nos atenhamos para isso, porque vamos precisar sempre desta colocação de efeminação ou de afeminados. Aqui está uma proposta pelo próprio computador aqui, nas nossas pesquisas, pela Wikipédia, que disse que a efeminação concentra uma série de características de comportamento social em que se adota o comportamento e expressão de gênero socialmente atribuídos ao gênero feminino. Não somos nós que estamos dizendo isso.
é o próprio reconhecimento de pessoas que escrevem também. E diz ainda para a gente que essa concentração ela é mesmo para o gênero feminino, que não convém ao gênero masculino. Agora, uma pergunta que vem quando a gente toca nesse assunto, que não vai ser o que nós entraremos nessa noite, mas que pode ser ligado é: menino efeminado é menino gay? Por efeminação, é mais um processo que vai se instalando até que vire um comportamento. Essa é a efeminação, ele vai se efeminando. E o afeminado já é mais a constatação, já é quando os seus trejeitos, seu modo de se expressar, seu modo de agir, até mesmo seu modo de falar, já demonstra muito mais ligação com aquilo que está mais voltado para o gênero feminino. De volta à pergunta, menino efeminado é menino gay? Não, menino efeminado não é menino gay. Ele poderá vir a ocorrer isso a uma pessoa que opte por ser gay, se isso já estiver também acentuado em sua vida, mas não quer dizer que vai ser. Não é nada disso. Não e nunca. Necessariamente será esta a primeira opção do menino. Quando o menino começa a perceber que ele não está agindo e reagindo como os demais meninos da sua classe, da sua igreja, que o comportamento dele está mais parecido com o comportamento das meninas, então a primeira experiência e opção desse menino vai ser um enfrentamento. Ainda que esse menino dos seus 4, 5, 6 anos de idade, ele não consiga expressar essa sua luta e nem saber como lidar com os seus mais intensos e internos sentimentos. Mas ele já vai perceber que alguma coisa é um tanto diferente na vida dele para com ele. Menino afeminado, então, o que já tem os trejeitos, o que já anda de uma maneira que não é convencional à parte masculina, é uma conjunção de vários fatores. Fatores complexos, meus irmãos. Fatores intrincados, dos quais, quem sabe você, eu, nós podemos ter até participado disso e patrocinado isso também. Quem sabe em casa, quem sabe nós, por não darmos atenção à infância devida. Existem um grupo de pessoas que tem sido o grupo mais atacado do presente século, é o grupo das pessoas que está na infância. E dentre o grupo das pessoas que mais está sendo atacado, que é o grupo da infância, os meninos. Estão se voltando de diversas maneiras para que os meninos eles percam aquilo que eles têm, que vai lhes garantir raça, garra, fibra, que é a virilidade, como Deus assim o constituiu emocionalmente, fisicamente e com toda a condição e postura. Efeminação é algo que ocorre, que quando ocorrer e que ocorre, é com meninos e cedo na infância. Ou seja, você não encontrará homens ou rapazes já formados, digamos assim, pessoas do gênero masculino jovem, efeminados a partir da juventude. Você não encontrará isso, como encontrará com crianças, meninos efeminados. Então é uma questão de atenção, de cuidado, de orientação, de oração, de ação para a infância desses meninos. Raramente também você encontrará o correspondente, ou seja, crianças meninas masculinizadas na infância, como você encontrará meninos afeminados, efeminados na infância. Não se efeminiza depois de passar a fase infantil. Então é muito importante a questão dos primeiros anos de vida. A primeira infância, a segunda infância e o início da meninice. Mas é onde nós homens não estamos tendo muita paciência com esses meninos. A idade crítica vai até os 8 anos de idade. Mas quando foi que você se preocupou, orou, agiu? Quando foi que você se importou? Quando foi que você foi ao departamento infantil da sua igreja para estar ali, dar algum apoio? Quando foi que teve algum acampamento de crianças na igreja em que você também se preocupou em vir, estar presente como uma figura masculina, um homem de Deus para essa faixa etária? Essa faixa etária até os 8 anos de idade é que está sendo bem atacada e bem bombardeada.
Não sei quantos de vocês têm visto os novos desenhos animados, bem voltados para a efeminação, bem voltados para mostrar que esse é o novo normal, que meninos sejam mais delicados no sentido de se encaminhar mais para a efeminação. Você não encontrará, então, jovens efeminados como você encontrará meninos, crianças efeminados. Na fase mais jovem, se uma pessoa com seus 14, 15, 13 anos quiser se tornar afeminado, vai ter que ser mais o quê? Uma adequação, ele vai se moldar, ele vai se produzir, vai se travestir até. Mas aí será uma maneira afeminada de portar-se mais planejada e desenvolvida artificialmente do que algo que foi sendo trazido pela infância logo cedo. E aí esse rapaz de 14, 13 anos, ele vai se habituar a ser mais agora afeminado. Um exemplo aqui que vocês devem ter conhecido, quando se lia a Folha de São Paulo, tinha uma seção ali de cartoons e tudo isso, e havia o cartunista, e ele ainda existe, claro, é vivo ainda, o Laerte Coutinho, que assumiu-se como uma mulher. Então ele, depois de muito tempo, aqui está fotos recentes da sua maneira de portar-se e comportar-se agora como mulher, e é assim que ele se identifica, e é assim que ele se sente, como está sendo tão comum dizer que eu me sinto, e assim você se decide. Mas aqui está o Laerte antes de ele ter se decidido por sua ação feminina. E aqui está antes ainda, e você pode ver que ele era um rapaz que jamais você podia pensar ou imaginar, não sei quantos estão vendo aí, que esse rapaz um dia se transformaria na mente dele, senhora, uma pessoa feminina, como ele se acha e se sente agora. No nosso caso, no nosso exemplo do cartunista Laerte, o que ocorreu mesmo foi uma feminilidade planejada. Ele planejou virar mulher. Ele planejou ser assim. Isso é bem diferente de um menino ainda na fase de criança, da criancice, que não tinha como planejar. Não tinha como optar, como esse verbo também tem sido tão comum nesses dias. Por isso, o que acontece com os meninos é algo que nós precisamos orar, prestar atenção, nos envolvermos. Como trabalho com o Ministério Infantil há cerca de 30 anos, quero dizer para vocês, estamos aqui entre homens. Amém? Amém. Acredito. Eu diria para todos vocês que lugar de homem é no departamento infantil. Oh, amém, muito obrigado, irmão. Ou nós tomamos providências para agirmos no departamento infantil da nossa igreja. Ou então nós vamos sofrer também com meninos já afeminados dentro das nossas igrejas, e nós temos visto isso. De norte a sul do Brasil. Recentemente estive nos rios amazônicos e lá encontrei meninos afeminados. Porque com a tecnologia, com o celular que você tem na sua mão, o mundo inteiro agora vem disparando ideias tremendas e terríveis nesse campo para tirar a virilidade dos meninos. Fatores, circunstâncias e comportamento de outros agem sobre esse menino, até mesmo contra esse menino, para que uma criança menino tenha suas complexidades emocionais. É impressionante que você não escuta falar de trauma de criança, mas você escuta falar de trauma de infância. Pessoas que carregam traumas desde a infância. A infância é o melhor período da vida. Você, quando menino, teve o privilégio de brincar na rua. Você podia andar de bicicleta para todo canto. Você empinava pipa, jogava futebol, bolinha de gude. Você teve uma infância maravilhosa. Talvez sua família não tinha muitos recursos financeiros, mas você tinha muita imaginação, muita criatividade. Talvez a quantidade de brinquedos coubessem numa caixa de sapatos. Mas ninguém aqui brincou melhor do que a nossa geração. Ninguém se divertiu mais, teve mais criatividade. Uma vez eu tive o privilégio, pastor Glênio, de dar um abraço num herói meu. Mário foi seu herói também. Adam West. Quem foi Adam West? Quem falou, gente? Isso. Batman. Aquele Batman que dava uns tiros, um soco e saía assim, pô, crash, coisa assim desse tipo. Dei um abraço nele e disse, você é o meu herói.
Todo mundo aqui já foi Batman. Quem já foi Batman além de mim aqui? Quem já foi Zorro? Tarzan? Indiana Jones? Nós fomos tudo isso, meus irmãos. Mas estão tirando dos meninos a infância. Casimiro de Abreu tem um poema, meus 8 anos, que começa dizendo: ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Casimiro de Abreu vai falecer com 21 anos de idade. Mas com 21 anos de idade, ele morria de saudades da sua infância, em que ele conta como ele viveu. Mas o inimigo tem tirado a infância dos meninos, das meninas também, mas como o nosso foco é mais os meninos, vocês têm visto isso. 3 coisas o inimigo tem feito no presente século contra a infância de meninos e meninas. Tomem nota disso. A primeira coisa que estão fazendo com os meninos e meninas na infância, estão adultizando a infância. Os meninos e meninas já falam como mini-adultos, agem como mini-adultos, se comportam, se portam, dão respostas de mini-adultos. Estão, então, adultizando as crianças. Está se perdendo a fantasia, está se perdendo a alegria de brincar. Um dia eu estava no Carrefour com a minha esposa e entramos ali no local dos produtos, entre as gôndolas. E vocês sabem que o Carrefour é muito grande. E ali estávamos andando, de repente lá na frente saltou um garotinho de seus 5 anos de idade. E ele saltou vestido de Homem-Aranha. E ele saltou vestido e fez aquela pose do Homem-Aranha, que fica assim olhando e apontando para um canto. De repente aquele Homem-Aranha se levanta e começa a distribuir teias. E você está usando sua imaginação agora. E aquele menino começa a pss, pss, e eu fico encantado com aquela cena. E eu vou me aproximando dele, eu vou aproveitando com aquela cena maravilhosa, e de repente eu me dirijo a ele e digo: Homem-Aranha! E ele se voltou para mim e se armou. Homem-Aranha, eu sou seu fã. Homem-Aranha, eu já assisti todos os seus filmes. Homem-Aranha, muito obrigado por você estar aqui com a gente, porque agora todo mundo que está fazendo compras, e ele me encarando, está tranquilo, porque o Homem-Aranha está aqui. Quem será o bandido que vai ousar entrar aqui com o Homem-Aranha aqui? E aquele garotinho, do jeito que ele me encarava, eu só ouvi dele o seguinte: qualquer coisa me chame. Qualquer coisa me chame. Primeira coisa, estão adultizando os meninos e as meninas. Segunda coisa que estão fazendo com meninos e meninas, estão erotizando essa garotada. Quem tem filhos aqui sabe o quão difícil é quando estão passando de meninas para mocinhas, comprar roupa para elas, reverendo. Estão, então, erotizando a infância. Terceira coisa que estão fazendo com a infância, estão robotizando as crianças. Dr. Manfred Spitzer, um neurocientista alemão, disse que ninguém deveria ter celular ou eletrônicos até completar 18 anos de idade. Mas já estão colocando o celular na mão de meninos e meninas. Isso tem trazido transtornos terríveis, cruéis. Meninos estão sendo apresentados à pornografia aos 7 anos de idade, em média. Em São Paulo, um garoto precisou de tratamento psiquiátrico. Nunca ouvimos falar de um menino de 9 anos de idade precisando de tratamento psiquiátrico, mas aquele precisou porque não estava mais conseguindo dormir de tanta pornografia que aquele menino estava vendo. E também todas as consequências no seu próprio corpo. Essa fase é quando outros começam a agir e começam a trazer as complexidades emocionais, e daí para essas complexidades emocionais virarem complexos. Meninos complexados com a sua própria estrutura masculina, pode ser um pulo. É um assunto notório e notado, que já sabemos. É um assunto que a Igreja de Cristo deve ver em amor e à luz do Evangelho esses meninos. A Igreja também, eu digo para vocês aqui, é a única esperança de notar o fato como Jesus Cristo vê e como Jesus Cristo veria. Então que o Senhor fale conosco, os seus discípulos nessa noite, para que nós possamos ver esses meninos, os meninos da nossa igreja, os meninos da nossa cidade, os meninos do Paraná, os meninos de Londrina, como o campo missionário, como o campo em que eles precisam de orientação e uma perspectiva bíblica e cristã para se observar alguns fatos. Tentarei fazer isso no menor tempo possível que eu conseguir,
mas garanto a vocês que se eu não conseguir, eu vou fazer do mesmo jeito. E lhes digo uma coisa, não estou preocupado com o horário, eu sei que eu também quero jantar, mas que entre vocês, quem mais mora longe aqui sou eu. Então vamos em frente. Algo histórico e mundial, mas algo que já trouxe muitas dores. Você deve ter tido um colega no colégio que sofria com isso. Como ele era ridicularizado, como, quem sabe, na família, alguém também ria, seu próprio familiar ali, que fosse um primo. Já gerou muitas dores para meninos. O ser humano na história, com todas as suas lutas possíveis e inerentes, qualquer luta será luta grande. E um menino lutando para ter a sua masculinidade, um menino lutando para ter direito de ter a sua virilidade preservada, cuidada, amparada e apoiada. É uma luta titânica para esse menino. Na busca de saídas, o que é que poderá vir, já que ele não consegue vencer, já que ele não consegue resistir, já que ele não consegue colocar-se na posição de um menino que ele vê os demais, todos eles na sua condição de meninos, mas ele na sua condição de menino confuso. Isso pode trazer com o tempo um endurecimento como reação de defesa. Já que eu sou assim, então agora também eu vou ser assim. Pode trazer esse endurecimento, pode trazer também uma porta aberta para um apego e avanço por experiências que lhe enganem a mente e o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, todos saibamos. Nenhum dos nossos meninos aqui está livre dessa possibilidade de se enveredar por caminhos que, começando com uma masculinidade confusa, vá para outros arraiais. Por quê? Porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então agora, sendo envolvido, encontrando situações envolventes, o coração enganoso poderá conduzi-lo exatamente para esses caminhos. Provérbios 23, versículos 7 e 8 diz, porque assim como imagina uma pessoa a sua alma, vai ser. Então, vai dizer assim, é porque a minha alma é feminina. E vai imaginar isso e vai ser. Vai se imaginar com a sua alma masculina, no caso, uma mocinha, e vai ser. Contava para o Hildo, semana passada fui a um local e fui tratar de um assunto lá, e quem me atendeu foi uma pessoa que você pararia para ver se é menino ou menina. Alguém com seus 17 para 18 anos de idade. E eu disse, boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome? Porque eu gosto de chamar as pessoas por seu nome. E aquela pessoa falou, pode me chamar de Bernardo. Mas nitidamente notei que era uma moça. E eu disse, olha, me perdoe, mas eu não vou conseguir chamar você de Bernardo. Eu podia ter sido até acionado para responder, quem sabe, algum caso na justiça, mas eu disse, olhando para os olhos daquela pessoa, eu não consigo chamar você de Bernardo. Para mim, eu vejo que você é uma moça. Qual o seu nome de batismo? Ele disse o nome de batismo. Eu disse, olha, se eu estou lhe ofendendo, eu espero e sou atendido por outra pessoa, mas eu não vou conseguir chamar você pelo nome que você me disse. Não, o senhor pode me chamar pelo meu nome de batismo. E sabe, aquela pessoa logo percebeu que eu estava tratando aquela pessoa com humanidade, com amor, com atenção. Porque esse mundo é este. Se imagina o que é, vai ser. O que será desses meninos e meninas que já aos 5 anos de idade estão se imaginando meninas? Talvez ainda vai demorar um pouco para um menino ou menina chegar na nossa igreja. Talvez vai demorar um pouco ainda, mas não duvido que não chegue um dia um menino que era Carlos e que é Carlos que agora quer ser Carla. Mas com certeza, se não chegar na nossa igreja algum caso assim, alguma situação dessa, seus filhos e seus netos conviverão na escola com o menino que virou menino, com a menina que virou menino. Isso não está distante, isso pode estar já presente em Londrina, digno de nota, digno de se notar. E eu quero que você leia comigo essa frase que está ali na tela. Vamos lá? A alma humana é a substância mais sensível que o universo conhece. E quando atinge na alma, atinge no talo. Quando a dor chega na alma, quando o desespero chega na alma, como o desespero de ter sede e não ter o que beber. A minha alma tem sede de Deus. Se tem sede de Deus, só quem satisfaz é Deus, a sua palavra, o seu poder e a sua graça. Mas é muito fácil a gente deixar para lá, a gente dizer assim, esse mundo está perdido mesmo.
isso é problema e falta disso, daquilo outro. Ao invés de a gente se voltar para o Senhor e dizer, Senhor, o que é que Israel deve fazer? Senhor, o que é que a gente deve e pode fazer? Senhor, o que é que nessa reunião de homens, nessa noite, o Senhor pode levantar homens que clamem ao Senhor pelos meninos dessa cidade e ajam e se coloquem na posição de defender os meninos e a virilidade infantil, masculina desses meninos nessa cidade. A verdade é que nós vivemos em um mundo e em sistema caídos. Mas não só um sistema caído, mas um sistema totalmente dominado. Londrina está totalmente dominada por forças espirituais satânicas, por esse mundo tenebroso e o sistema que os homens que são de Belial têm trazido para o nosso país, têm trazido para a nossa cidade. Vocês também têm visto os efeitos. Efeminação não é natural. Ninguém nasce efeminado, meus irmãos. Ninguém nasce efeminado. Efeminação é um processo, é um comportamento. Depois o comportamento será um comportamento feminino, como nós vimos naquela informação que dizia que você está assumindo o que é de outro grupo, de outro gênero. Mas a efeminação pode começar muito cedo. Nossa sexualidade tem tudo a ver com a nossa identidade. Está bem ligado. Sexualidade e identidade. Se disséssemos assim, homens fiquem de pé, nós ficaríamos de pé. Porque essa é a nossa identidade, a nossa pessoalidade. A nossa alma é masculina. É muito ligada a questão da identidade com a sexualidade. E a questão da nossa identidade é marcante para a personalidade que está se formando, se constituindo. Mas se um menino tem problema na sua identidade, e daqui a pouco isso pode até afetar a sua sexualidade, com certeza também atacará a sua personalidade. Sim, a personalidade pode ser mudada do plano natural original e ela poderá ser moldada por forças exteriores maiores. E a carga que meninos e também meninas recebem diariamente de ideologias por semana, nós não temos ideia do peso que gente tão jovem recebe. Mas também personalidade e caráter podem tomar outros rumos. Podem tomar novos rumos na formação e cedo na vida. E tanto o pecado como o medo atuam em nossa personalidade e no nosso caráter. Se o pecado alcança vantagem sobre nós e nós não conseguimos dominá-lo, vai afetar o nosso caráter. Nós teremos agora, por causa do pecado, que mentir, que esconder, que fazer coisas e dizer coisas que nós não faríamos e diríamos se o nosso caráter estivesse afiado com as sagradas letras. Uma preciosa palavra e bênção da graça de Deus está em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 21. Colocaremos na tela, mas vale a pena você conferir na sua Bíblia. Dificuldades de casa. Meninos que foram criados sem a presença do pai. Eu digo presença marcante, presença que acompanha, presença que ora, presença que corresponde. Mas a graça de Deus é poderosa. E até onde abundou o pecado, superabundou a graça vence. Vamos ler todos o que está escrito no texto. Estou aqui com a versão revista e atualizada. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, até mesmo o nosso fútil procedimento, qualquer deles, tem resgate em Cristo Jesus. Até mesmo se os pais não estavam nem aí, se a mãe de um menino vestia aquele menino de menina, e esse menino já foi efeminado desde o berço, porque ela queria por tudo ter uma menina, não teve, esse menino vai ser a minha menina. Conhecemos casos assim, infelizmente conhecemos. Até disso que os nossos pais nos legaram esse fútil procedimento. O que acontece no versículo 19 é que pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, nós podemos ser resgatados. Conhecido o cordeiro com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E o Senhor tem amor também pelas crianças. Ele deixou isso bem claro, deixai vir a mim os pequeninos,
dos tais, é o reino dos céus. O Senhor, quando disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Eu te admiro, Senhor, mais ou menos Pedro está querendo dizer isso. Eu tenho muita amizade pelo Senhor, Pedro está dizendo isso. Jesus faz a pergunta e Pedro responde no grego, você pode notar isso, com admiração, com amizade, mas não com aquele amor, que é o amor que se entrega, o amor ágape. Mas Jesus diz ali, pastoreai os meus cordeirinhos. A palavra cordeirinho é a palavra arnia, ovelha filhote. Também ele vai dizer para pastorear as ovelhas já com capacidade de reprodução, as probatá. O Senhor tem as suas probatás, o Senhor tem as suas arnias. O Senhor, ele ama o homem, a mulher, a criança, o menino, a menina. Versículo 21 diz, e por meio dele tendes fé em Deus. O que resgata esses meninos e meninas, o que poderá restaurá-los à condição para o que Deus criou, para o louvor da sua glória, é de fato isso aqui, a fé. O justo vive por fé, o justo anda por fé, o justo morre na fé. E precisamos fazer com que esses meninos tenham fé em Jesus Cristo, confiem no Cordeiro de Deus, devemos pregar o Evangelho. Ouvi o pastor João Arantes Costa, já com o Senhor, lá em São José dos Campos, dizer assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo não morreu pelos nossos problemas. Então nós não devemos fazer aquela campanha, venha com os seus problemas a Jesus, mas venha com os seus pecados a Jesus. Se arrependam, creiam nele, e seremos novas criaturas em Cristo Jesus, tendo fé em Deus, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos. E o poder daquele que ressuscitou Cristo de entre os mortos é o poder que está à disposição daquele que crê para ter uma nova vida. Então nós precisamos orientar esses meninos desde cedo. Preguemos o Evangelho para os meninos e para as meninas. Fazemos tantas coisas com eles. Passeios, brincadeiras, dinâmicas, isso não está errado. Mas sabe que isso tem sido mais a tônica do ministério infantil? Eventos. A infância precisa de eventos, claro. Mas sabe que está sendo a tônica dos encontros, eventos. Cuidado, meus irmãos. A maior parte da palavra evento. Não segura nada, não sustenta nada. Ao invés de evento, evangelho. O evangelho é o poder de Deus para esses meninos. E a fé infantil é linda. A fé infantil crê. A fé infantil confia. A fé infantil confessa. A fé infantil evangeliza. Me lembro do meu querido Rodrigo, 6 anos de idade, lá em Pernambuco, quando era pastor ali. Rodrigo, menino crente, amava ler a palavra, ouvir a palavra de Deus, as histórias. Estava lendo ali já a Bíblia, já estava alfabetizado. Mas Rodrigo, então, o avô dele, um homem de posses lá em Pernambuco, um dia o avô dele disse, como deve estar primo fulano? Nunca mais soube dele. Como é que deve estar tia fulana? E ali por março, mais ou menos, ele se interessou em fazer uma reunião da família. Chamou 2 ou 3 secretárias dele, passou os contatos que ele tinha e disse, encontrem novos contatos, porque em dezembro eu quero reunir esse povo todo. Fechou um hotel fazenda em Pernambuco, patrocinou quem não podia vir, quem veio, e de repente tinha todos aqueles familiares ali, mesmo sobrenome, gente que nem se conhecia, mas trouxe aquela gente toda, muita gente. E aconteceu de Rodrigo encontrar os seus priminhos e priminhas, que ele nunca tinha visto na vida, claro. E agora estão correndo para cá, estão correndo para lá, estão correndo para cá. Aquela alegria toda, de repente, o Rodrigo disse, todos aqui, senta todo mundo. Eu quero falar de Jesus para vocês. Sentaram-se, seus 8, 10 priminhos que estavam correndo com ele, primos e primas. E eles assim, olha, Jesus é bom. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu para salvar a gente e começou a pregar o Evangelho para os seus primos e primas. Uma prima dele, de igual idade, 6 anos de idade, estava olhando para o Rodrigo, que nem piscava. E Rodrigo é daqueles pregadores que faz apelo. E agora eu vou orar. Quem reconhece os seus pecados e quer convidar Jesus para entrar no seu coração, receber Jesus no seu coração, vai orar também comigo. Eu vou orar e você repete as palavras. Senhor Jesus, e a priminha dele, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, entra no meu coração, o Senhor é o meu Salvador, meu dia feliz, em nome de Jesus, amém. A menina disse isso, com a mão levantada,
A mãe do Rodrigo ia passando lá longe. Mãe, 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 corre aqui, mãe. A mãe veio correndo, pensando que um inseto tinha picado, alguma coisa tinha acontecido. Quando ele já chegou, disse: que foi, meu filho? Mãe, vai lá na cozinha. Pega pão e vinho, que ela já vai tomar ceia agora. Essa é a fé infantil. Por que o diabo tentou acabar tanto com as crianças? Atacou Moisés no berço. Atacou Jesus no berço, porque ele sabe que criança, quando crê, confia, confessa e evangeliza. Agora, se a gente vai fazendo com que esses meninos sejam envolvidos com eventos, no mundo materialista, consumista, o que será desses meninos em relação à fé? Toda atenção aqui, homem que me escuta nessa noite. Toda criança, principalmente o menino cedo, logo cedo na sua vida, ele é impressionável como você, quando o menino era impressionável. Vamos colocar isso aqui de uma maneira mais compreensível. Aqui nós podemos ler. Todo menino tem cedo na vida duas coisas preciosas para a sua virilidade: admiração e satisfação. Ou seja, meninos admiram e estão satisfeitos com seu pai e também com as figuras masculinas que lhe emprestam apoio e honra. Poxa, ele falou comigo. Poxa, ele me chamou pelo meu nome. Qualquer homem que fala com um menino, que dá atenção para ele tem essa satisfação de ter sido percebido, notado por um homem, por seu pai. Então, os meninos têm essas duas coisas preciosas com relação aos homens, admiração e satisfação. Mas duas coisas podem ser tremendamente doloridas para um menino. Se a figura masculina de admiração, principalmente o pai, e de honra, não corresponder, aí duas coisas tremendamente doloridas já virão para o coração infantil bem cedo: decepção com seu pai, frustração com seu pai. Decepção com seu pastor, frustração com seu pastor. Decepção com os homens da igreja que passam por ele, que parece que passaram pelo vento. Não os tratam pelo nome. Recentemente faleceu Silvio Santos, uma pessoa que se comunicava muito bem com as crianças. Percebam que quando Silvio Santos, que era um homem alto, de alta estatura, falava com a criança, ele não ficava assim com a criança, e a criança aqui nessa altura da cadeira, mais ou menos, ele não ficava aqui. Geralmente ele se abaixava e conversava com a criança na altura dos olhos daquela criança. Quando conversar com a criança, sente-se, procure estar mais perto do olhar, do contato visual com aquela criança. Efeminação de um menino criança é um alfabeto de dores. Já quero me dirigir para o final. Mas vejam as letras A, B, C, D na sequência desta questão. Efeminação tem a ver com insegurança, esse processo de se tornar afeminado. Tem a ver com instabilidades dentro de casa. Tem a ver com um ambiente hostil dentro de casa, quando não há paz. Tem a ver com um ambiente árido, aquele silêncio cáustico, o pai não lhe dirige a palavra, quando ninguém conversa com eles. A efeminação de um menino pode estar vindo por aí, como lhes disse, caprichos insanos de adultos. Era uma mãe que queria ter uma menina, era um pai que por tudo no mundo queria ter uma menina, não teve um menino, despreza o menino. Coisas terríveis. Tem a ver com tratamentos desrespeitosos entre os cônjuges. Quando o pai destrata a mãe dele, ele mesmo vai dizer assim: isso é ser homem? Eu não quero ser homem desse jeito. Vai ter medo de ser homem, porque o espelho que ele tem, o mais próximo, que seria a admiração, é de decepção, é de frustração. Ou a maneira como a mãe dele trata o pai dele, com desrespeito, desmoralizando o pai na frente dos filhos. Isso é horrível tanto para o menino quanto para a menina. De volta ao nosso tema e assunto. Tem a ver com pais homens que se ausentam na criação dos filhos. É o tal do quanto custa eu pago. Matricula, aqui está o cartão. Sabe, pais não vão levar os seus filhos e filhas aos locais que eles precisam. Mulher, está aqui a chave do carro, leve meu cartão e paga.
Já viram que está escrito em Provérbios capítulo 1, versículo 8? Quando aparecer versículo 8a, é que a gente quer destacar a primeira parte do versículo. B, a segunda parte. C, seria a terceira parte do versículo. Mas ali está dizendo, filho meu. De quem é o filho? É do governo? Não. É da igreja? Não. O filho é seu. E aqui tem duas orientações da palavra de Deus muito claras e rica, como lhes disse. Tem coisas que um menino só aprenderá com o pai e a menina também. Tem coisas que um menino e a menina só aprenderão com a mãe e com mais ninguém. Por isso que o casamento é perfeito. Para a orientação e criação de filhos na dependência do Senhor, para que esse menino e menina não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, tendo referenciais. Provérbios 1:8, há um chamado, filho meu, ouve o ensino do teu pai. Quem ensina é o pai. O pai ensina respeito, o pai ensina moralidade, o pai ensina tratamento, o pai ensina responsabilidade, o pai ensina horários, o pai ensina que quando chegar quer todo mundo assim, a casa desse jeito, tudo arrumado, brincou, coloca os brinquedos de volta. O pai ensina que ele quer assim, porque ele quer ordem na casa dele, para que esses meninos, ele está treinando homens, treinando meninas para serem esposas. Então ele vai ensinando da parte que lhe cabe. E quando um pai ensinava você, você prestava mais atenção do que quando uma mãe ensinava você. Estou falando aqui quando o casal não teve questão de viuvez, não teve nada disso. Deus é soberano na sua infinita graça para suprir essas outras carências. Estou falando aqui numa vida linear. Agora vejam o que é que diz aqui a continuidade do versículo 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes o quê? A instrução da tua mãe. Que coisa linda. A mãe instrui o ensino do pai. É assim, meu filho, que se faz. É assim que a gente arruma. É assim que a gente se arruma. É assim que a gente se veste. É assim que a gente tem cuidado. E a mãe vai instruindo com repetição, repetição. E nesse ensino e instrução, o caráter, a personalidade, a consideração desse menino e menina já vai sendo bem diferente do que uma criança entregue a si mesma, como diz Provérbios 22, versículo 15. E ali em Provérbios 22, 15 diz, uma criança entregue a si mesma vai envergonhar a mãe. Como a Bíblia é sábia, essa fase, até os 7 anos, o menino e a menina passam mais tempo com a mãe. É o tempo da instrução, é o tempo do ensino. O casal em oração, o casal em ensino, o casal em voltar e ver como os marcos estão, para que não se removam os marcos. Quem tem que ir para a reunião de colégio, de escola, pais e mestres, é o pai, é o homem. Quem tem que ir na escola saber como é que está o comportamento do seu filho, da sua filha, é o homem. Há uma diferença muito grande entre o homem estar presente nesta área formativa de um menino e de uma menina, para o seu caráter, para a sua personalidade, nesses cuidados demonstrados na prática. Nessa atenção que você já teve em casa, ou se não teve, como lhe fez falta. Ensino, instrução, mas pais se ausentam da criação e da educação de filhos. Aqui também eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque tem a ver com os homens da igreja, que não têm atitude de amor para com a infância masculina na igreja. Homens, vocês vivem num estado tão bonito. Que tal um dia vocês entrarem num acordo para fazerem uma caminhada e levarem os meninos juntos? Fico muito contente de ver rapazes aqui no nosso meio hoje. Quantos aqui estão com menos de 25 anos de idade? Levante a mão que eu quero ver, por favor. Não vou perguntar quem já passou dos 50. Mas que bom que vocês trouxeram esses rapazes. Rapazes, vocês também são referenciais para os mais novos que vocês. Nós precisamos ensinar esses meninos na escola bíblica dominical. Faz diferença um professor dando aula também. Ah, pastor, não tem um jeito. Não é questão de jeito, é questão de obediência. Senão você vai perder esses meninos. Tem a ver com os fracassos na criação dos filhos. Mas que essa pessoa não procura mudar e não procura ajuda. Ah, isso vai passar. Os homens têm errado em 3 áreas. Os homens têm deixado para amanhã, inclusive homens aqui. Amanhã eu vejo isso. Amanhã mesmo eu
procurar saber como é que faz. Amanhã mesmo eu vou lá na escola saber como é que o comportamento da minha filha está. Amanhã. Só que amanhã não chega. Porque amanhã sempre vai ser amanhã. Segunda coisa que os homens têm errado, quem sabe aqui no nosso meio nesta noite. Os homens têm deixado para os outros. Mas eu pago uma escola tão cara, cadê a psicóloga dessa escola? Cadê o líder do ministério infantil dessa escola, dessa igreja, a líder do departamento infantil dessa igreja? Será que não tem ninguém que converse com o meu menino, que converse com a minha menina? Cadê o pastor? Cadê os pastores? Tem deixado para os outros, tem deixado para o governo. Os homens, infelizmente, têm deixado para lá. Infelizmente. Tem a ver também com a maneira desumana onde se prioriza e favorece também alguns filhos e filhas em casa em detrimento de outros. Mas apegado ao filhinho do coração, enquanto aquele menino vai ser desprezado. Isso pode trazer um mal terrível para esse menino, tem a ver com atitudes perversas de cuidadores. Você sai para ganhar dinheiro, sua mulher sai para ganhar dinheiro, e a pessoa que cuida deles não cuida. Estava vendo um garoto lá no sertão de Pernambuco. O pai largou, a mãe, uma médica, tendo que atender bastante gente. Deixava esse menino sendo criado com a casa da avó, que tinha uma tia, irmã daquela mãe, que começou a maquiar o menino. Começou a colocar roupas femininas no menino. Começou a dizer que ele estava linda. Começou a tratá-lo assim. Quando conheci esse garoto com cerca de 8 anos de idade, esse menino já estava totalmente com trejeitos, totalmente afeminado. Já era uma prática comportamental dele. E aí nós sabemos que tem os perigos, tem as questões todas. Muitas vezes nós rimos quando vemos, quando deveríamos mais chorar do que nós estamos vendo, porque um homem está falindo. Isso tem uma coisa que acaba com o homem, é o seu fracasso. Isso tem uma coisa que tira a vida de um homem, e mais homens se matam do que as mulheres. É um fracasso como homem. Não é só uma falência financeira. Isso pode ser uma decorrência ou consequência, mas é uma falência de eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, quando Deus nos fez para prestar. Quando Deus nos fez para que a gente viva, para que os outros vejam Cristo em nós, a esperança da glória, para que os outros sintam um bom perfume de Cristo em nós. Um dever de casa para vocês nessa noite. Vocês vão decorar Isaías 43, 7. Se pudermos colocar aí, talvez, numa rede dos homens da igreja, Isaías 43, 7. Deus o chamou, Deus lhe formou e fez para quê? A todos os que são chamados pelo meu nome, a todos que formei e fiz, para a minha glória os formei e fiz. E o Senhor quer que mais gente se espelhe em você, para que possa dizer, eu quero viver para a glória do Senhor. E enquanto eu viver, que seja para influenciar, para que outros vejam Cristo em nós. Eu encerro com a história do menino mais afeminado daquela cidade. Todos nós tivemos um primo, alguém na escola, e nós podíamos dizer assim, não, mais afeminado do que esse não tem. Os trejeitos, a maneira de se expressar. Mas aquele menino era o menino mais afeminado da cidade. Neto de um pastor batista, nos Estados Unidos da América. Ele era ridicularizado em casa, ridicularizado na escola, ridicularizado até mesmo na igreja. Chamavam-no de mulherzinha. Não sei aqui se era forte para você, mas no Nordeste, se alguém chamasse alguém de mulherzinha, pastor Glênio foi criado no Nordeste, você sabe disso. Era motivo de facada em nome de Jesus. Ele até usou a faca especial para esses casos, peixeira. Mulherzinha, mulherzinha, mulherzinha. E ele, tímido, inibido, retraído, ele começou a pensar que ele era mulherzinha mesmo. E daqui a pouco ele só estava com as meninas,
foi se acostumando com as meninas. E aquele menino perdeu todo o seu centro de virilidade. Se confundiu totalmente na sua masculinidade. O tempo passou o tempo, virou um adolescente totalmente afeminado. E ali, carente de tudo e de todos, começou a sentir atração por quem ele tinha mais carência. Pessoas masculinas. Homens masculinos. E não demora muito, ele está praticando a homossexualidade. E agora ele está enveredando-se cada vez mais na promiscuidade, na sujeira. Ele é uma pessoa que é viciado no sexo da homossexualidade. Já é um rapaz, já é um homem, já reside em cidade grande. Quando é um dia ele é chamado para um culto e ele vai, porque amigo chamou. E lá ele escuta falar do Evangelho. E ele chora, lembrando-se da sua fé lá da infância, que ele achou que não tinha mais, que ele achou que o Senhor não o queria mais, que ele sabia que o ofendera, que ofendera ao Deus Todo-Poderoso. Voltou para casa. Naquele tempo se acionava o fogão e o gás exalava. Não tinha segurança nos fogões daquele tempo. Não muito tempo atrás. E ele se deitou no chão, abriu todas as bocas do fogão para exalar gás. Deitou-se. Já estava começando a sentir as primeiras situações e sensações de torpor. E ele ouviu uma voz. Você está pronto para morrer? E ele disse, estou. Não quero mais viver. Não quero mais viver. Isso não é vida, eu não quero mais viver. Ele ouviu de novo. Está preparado para a eternidade? E ele disse, não. Para a eternidade eu não estou. Levantou, fechou todas as bocas do fogão. E aquele rapaz então vai ter um encontro com Jesus Cristo. Um amigo dele o encontrou certa vez na rua e disse, rapaz, eu sonhei contigo. Sonhou comigo? Sonhei contigo. Que tu compunhas várias e várias canções de louvor a Jesus. Ele riu. Estava no auge da sua homossexualidade. Ele riu. O quê? Você está louco, rapaz? Não quer saber nada de igreja, de Jesus, de fé. Não, mas eu sonhei que você ia compor muitos hinos para Jesus. Voltando agora para a experiência da cozinha, voltando agora para ele se levantar, voltando agora para ele estar tão aflito. Ele clama, Senhor meu e Deus meu, tem misericórdia de mim, pecador. E ele tem um encontro salvador com Jesus Cristo e muda a sua vida. Compôs várias canções. Várias. Inclusive uma delas você conhece. Com certeza você conhece. Começa assim. Por tudo que tens, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Parou. Agradecendo. Agradecendo por quê? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. Te agradeço, Senhor, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Jernegan compôs essa canção e muitos outros cantos ao Senhor. Te agradeço por me libertar de um estilo de vida que eu não conseguiria. Te agradeço por me salvar de uma condição de vida que eu não conseguiria mais sair. Te agradeço porque só por causa da tua morte e do teu sangue que me resgatou do meu pecado, eu posso me levantar. Uma das fotos mais bonitas é dele, bem casado, seus filhos, seus netos, e daqui a pouco chegarão os bisnetos. Esse é o Evangelho, o poder de Deus. Porque aonde abundou o pecado, nós cremos, superabundou a graça. Mas vocês leram e ouviram tantos sermões sobre a oração de Jesus por nós.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, que os guardes do mal. Como é que Deus vai guardar meninos e meninas de Londrina do mal? Aí Deus nos deu homens de fé, de oração e de ação. Deus nos deu uma igreja para pensar também na infância, na família, nas atividades que resgatem vidas, salvem vidas e tornem meninos e meninas como Rodrigo, sabendo em quem tem crido. Em nome de Jesus. Amém. Amém.